Olá, eu sou Eliane Machado, a idealizadora do Horizonte Park, a primeira cidade inteligente do oeste do Pará. E tive essa grande felicidade da ideia da cidade inteligente. Mas muita gente não sabe o que é uma cidade inteligente. E para tirar essas dúvidas, vamos começar a entrevistar pessoas que têm conhecimento sobre a matéria, sobre a questão da cidade inteligente. E hoje trouxemos dois especialistas, o professor Ney e o professor Reginaldo, com o tema Planejamento Urbano e Sustentabilidade. Primeiramente, muito obrigada, professor Ney, por participar aqui do nosso podcast. Muito obrigada, professor Reginaldo. Sim. Eu estou muito feliz com a presença de vocês. Obrigado. E lembrando também que vocês vão ser palestrantes da Smart City, o primeiro encontro de cidades inteligentes do Oeste do Pará, que vai acontecer dia 28 no Barrudado Hotel, Legal. às Será 19 horas. Convido a todos também para este grande evento. Bem, professor Ney, eu gostaria que você se apresentasse e mostrasse um pouco do seu trabalho aqui para a gente. Olá, Eliane. Obrigado pelo convite. Eu acho que é bem oportuno falar de um tema tão emergente no mundo. A gente precisa repensar a cidade. Mas antes até de falar um pouco sobre isso, quero me apresentar. Sou professor da UFOPA. Então, o Ney é santareno de coração. Estou na UFOPA desde 2014 como professor, mas tenho toda uma trajetória também, que estudei lá, me formei lá. E depois de um tempo fora, como todo santareno que almeja, de alguma maneira, se qualificar, tive a oportunidade de fazer mestrado, doutorado fora. E retornei para cá por opção, porque Santarém tem algo que nos atrai. E um dos objetivos da minha vinda para cá foi, de alguma maneira, contribuir com a cidade. E temos feito isso tanto na UFOPA como outras ações que envolvem o ecossistema de empreendedorismo. Certo. E, professor Reginaldo, fale um pouco também da sua trajetória, do seu trabalho. Tá. Bom, eu agradeço também a oportunidade. Eu acho que é um tema extremamente atual e necessário com essas mudanças climáticas globais, e tem muito a ver com a ação das pessoas, né, na onde você mora. Então, a minha vinda também, há 10 anos que eu estou de volta a Santarém, então, também nasci em Santarém, passei muito tempo fora, né? E depois de estudar, fazer especialização, mestrado em saneamento urbano, e agora doutorando em ciências ambientais, então o tema interessa muito, porque a vida na cidade, ela precisa que seja planejada, que tenha todo um cuidado, e a gente planeja para as pessoas, né? Então, a qualidade de vida na cidade, ela depende desse olhar, e eu acho que é muito gratificante poder participar de um evento e dessa condição de ter conhecimento para poder contribuir. Certo. A gente vê que todos nós somos santarenos. E a gente Sim. vê que temos talentos aqui da nossa região, e os talentos que voltem, quem vai estudar fora, se profissionaliza e volta para a nossa cidade. Para quê? Porque a nossa cidade, ela é emergente, é uma cidade jovem e que precisa de novos talentos, e talentos importantes como o de vocês. E vou começar com o professor Reginaldo para falar um pouco sobre o planejamento urbano das cidades. Fale um pouco do seu conhecimento e também depois sobre o Horizonte Park, que vai ser primeira cidade inteligente do Oeste do Pará, que é um loteamento na Fernando Guinon. Sim, o loteamento, ele eu considero assim, pelo meu olhar, né, é um embrião de todo esse processo. Pode ser uma amostragem, uma oportunidade de não só da gente falar como é que se faz uma cidade inteligente, mas a possibilidade de a gente que as pessoas possam enxergar quais ações elas devem ser tomadas numa área em que eu tenho uma poligonal onde eu vou morar, onde eu vou residir, e em que aqueles aspectos urbanos eles estão integrados com o ambiente. Então, você cria uma ambiência onde você possa morar bem, satisfazer as suas ações, enfim, você possa também ali contribuir com a melhor qualidade de vida no planeta,
que é uma das grandes sacadas assim, da cidade inteligente é a gente poder criar um ambiente urbano, porque o ambiente urbano ele acaba passando por cima do ambiente natural. Então, toda cidade, quando ela cresce, ela vai ter que degradar, ela vai ter que fazer uma intervenção, muitas vezes, degradando ou não, mas é uma ação que acaba modificando o meio ambiente. E na Amazônia, principalmente, aqui na nossa região, nós vemos que nós temos um bem precioso, que 0,03% da água doce do planeta, né, de toda a água, só 0,03% é doce. E nós estamos no meio dessa água doce e nós não percebemos o valor que ela tem. Nós temos bacias hidrográficas dentro da nossa cidade que elas devem ser cuidadas. E esse cuidado perpassa por um planejamento, por todo um cuidado em que a gente faça várias ações sistematizadas, onde as pessoas possam enxergar dessa forma. Infelizmente, muitas vezes, essa correria, né, pela urbanização, ela não deixa esse cuidado, como a Smart City, esse nosso encontro, a gente possa estar enxergando tudo isso. A gente vai acabando degradando o meio ambiente e a vida na cidade acaba ficando comprometida. É assim que a gente vê no planejamento, que a gente tem que ver que ações nós podemos tomar, como nós podemos agir, tanto o poder público como nas várias esferas, o legislativo, o judiciário, e nós vemos, como tanto o Ney quanto eu somos professores universitários, a gente vê que é na educação, pelo menos é a nossa visão, que um meio, a educação ambiental, é um meio, né, que está ao nosso alcance como professores, para que a gente possa modificar esse quadro. Isso mesmo, muito bem. A gente está notando que a cidade está querendo respirar a natureza, então tem que ter uma integração entre o planejamento urbano e a conservação, a preservação do meio ambiente. Ney, e na questão da sustentabilidade, o que podemos fazer para melhorar esse meio ambiente? Tá, eu acho que a discussão sobre cidades inteligentes ela tem várias dimensões, obviamente. E eu acho que a dimensão da sustentabilidade ela tem ganhado mais evidência nos últimos anos em razão dessas mudanças climáticas que cada vez são mais evidentes. E é por isso que tem a necessidade de repensar os centros urbanos também como centros que convergem o modo de vida das pessoas com a natureza. Nesse aspecto, a tecnologia ela tem um papel essencial e dentro dos diversos recortes que a gente pode fazer de cidades inteligentes, a dimensão da tecnologia ela é um dos pilares porque, de alguma maneira, ela acaba potencializando a maior qualidade de vida para os seres humanos. De que forma? Seja pela coleta de dados por meio de sensores, por exemplo, onde é possível identificar queimadas, quantidade de chuva, uma série de outros aspectos, bem como também acelerar o desenvolvimento de novas soluções, né? Então, as cidades que se desenvolveram, elas têm uma característica em comum, que elas acabaram crescendo em torno de polos de educação. E Santarém é uma cidade que tem vários polos espalhados, como a própria UFOPA, como a própria UBRA, dentre outras instituições. Então, eu acho que esse é um assunto que chega numa boa hora, porque hoje nós temos pesquisas nas universidades que visam, de alguma maneira, também contribuir com esse aspecto de melhoria da cidade que a gente coloca o cidadão no centro, né? Então, quando a gente pensa na cidade, a gente não está pensando numa cidade para ter mais carros. A gente está pensando numa cidade para ter mais mobilidade, para que as pessoas possam, de novo, voltar a ter aquele gosto do que era a cidade antigamente, que era de encontrar pessoas. Os nossos pais, na época deles, né, então eles tinham aquele prazer de encontrar o vizinho, de sair para caminhar, tinham segurança para caminhar. E hoje eu acho que a gente perdeu um pouco disso. Então, nesse aspecto principal da sustentabilidade, a gente tem uma janela de oportunidade, principalmente aqui na Amazônia,
em que hoje é o centro do mundo, muito em razão das discussões sobre a bioeconomia. Então, o que é a bioeconomia? É criar modelos econômicos que mantenham a floresta em pé. E hoje os olhos do mundo estão aqui para a gente, muito em razão também da COP, né, que vai acontecer em 2025. E nessa janela dos próximos 2 anos, as principais discussões vão estar muito próximas a nós. E aí é nesse contexto que essa rediscussão das cidades, como ela pode interagir com as pessoas, como é que as pessoas podem, de alguma maneira, se sentir mais confortáveis é fundamental. E aí eu concordo com uma fala que o professor fez, que é a gente pensar numa escala menor. Santarém, do ponto de vista de território, é muito grande. Então, a gente pensar numa cidade inteligente, tentar aplicar esse conceito todo em Santarém, torna o assunto mais complexo. Porque cidade inteligente não é um assunto fácil de entender e muito menos fácil de ser aplicável. Então, eu acho que ações como essa do Horizonte Park, elas visam trazer, ainda que numa escala piloto, o que a gente pode, de fato, trazer para as gerações futuras. Porque aqui, quando a gente está falando de cidade inteligente, a gente não está falando só do agora, a gente está falando de um legado que vai ficar, que vai servir de modelo para as próximas gerações. É isso mesmo, Ney. E o Horizonte Park, ele está aberto a ser um laboratório para as faculdades, tá? O Horizonte Park é um loteamento urbano que estamos fazendo na Fernando Guilhom, indo para o aeroporto com uma localização privilegiada, mas que ela foi idealizada como cidade inteligente com os 5 pilares: planejamento, sustentabilidade, tecnologia, pessoas e o social. E para isso estamos fazendo o primeiro encontro de cidade inteligente para mostrar para a população, para ter o conhecimento do que é cidade inteligente, que eu acho que é um tema muito atual e que vingou e não vai mais parar. E que outros loteamentos, outros empreendedores comecem a fazer não só loteamentos, simples loteamentos, mas sim cidades inteligentes. E a gente coloca também aqui a questão do público-privado. Não é só o poder público que tem que fazer alguma coisa. As empresas, o privado tem que começar a agir também. Né? E por isso, professor, eu queria falar um pouquinho com o senhor sobre a mobilidade urbana e também sobre a questão do escoamento da água, porque lá no Horizonte Park vai ter 2 lagos. Sim. Queria que o senhor explicasse por que 2 lagos. Isso foi tudo conforme o planejamento urbano, né? Hoje, a água superficial que corre a partir da drenagem, da água da chuva, né? Toda a água que cai da chuva, ela escorre para algum lugar. Uhum. Então, só que a topografia da cidade, nem toda vez ela comporta suficientemente essa água e ela precisa ser carreada de alguma forma, ou subterrânea, ou muitas vezes superficiais. Dependendo de onde você está, e o caso do empreendimento, em que há necessidade de se manter essa água, pelo menos por um período, e também porque isso acaba refrescando o ambiente, né? Uhum. A água ela acaba criando um microclima adequado. Além disso, o espelho d'água ela tem a ver um pouco com a qualidade de vida que as pessoas também ao redor de um lago podem criar lazer, área de contemplação. Então, esses lagos eles serão primordiais no aspecto urbano, além de eles ter a capacidade de conter essa água por um determinado período. E você lançar isso na natureza de uma forma adequada, com a velocidade adequada, porque quando você lança isso com uma velocidade muito grande, você tem que fazer dissipadores de energia, porque senão você causa danos à natureza, você gera as vossorocas, causando grandes crateras. Então, tudo isso é um cuidado que se tem quando se planeja, quando faz um planejamento, além da conformação radial. As cidades em quadrícula, ela também causa, segundo vários autores, vários estudiosos, quando a gente cria cidade em quadrícula, eu também crio um problema de drenagem urbana. Então, você tem que, a partir da topografia,
você acaba desenhando, fazendo um desenho urbano em conformidade com a própria natureza. Então, isso é de grande valia quando você tem essas qualidades no empreendimento. Você cria o aspecto também da Golden Collar, que fala sobre as visões seriais, que você não cria uma cidade monótona, né? As pessoas precisam ter felicidade, achar bonito, achar belo a cidade, como o professor falou, caminhar na cidade, não numa cidade monótona, numa cidade que tem qualidade visual. Você pode enxergar, ver as várias visões, as várias paisagens, né, aspectos paisagísticos que promovem também a felicidade. Então, todos esses aspectos são cuidados que se tem quando se planeja, quando se faz um planejamento urbano. É um dos aspectos do empreendimento que eu vejo dessa forma. O lançamento da água, como eu estava falando, no momento em que você sela todo o solo da cidade, selar é que você pavimenta tudo, então você precisa ter um gerenciamento disso. A quantidade de árvores, né, ela é fundamental nesse aspecto. O solo in natura, ou de alguma forma que ele possa absorver essa água e não fazer com que ela concentre nas vias e depois ela tem que ser jogada para o meio ambiente de uma forma desastrosa. Um exemplo que a gente tem em Santarém, estudos que a gente fez, no centro histórico da cidade, é a área onde tem maior ocupação do solo. A gente chama, a taxa de ocupação é altíssima e a área de permeabilidade é quase zero, né? Então, tem lugares na cidade de Santarém, na legislação, que promovem isso, inclusive, né? E que é necessário que se mude essa legislação, porque você faz uma taxa de ocupação altíssima, de 90% do solo, e os 10% que sobram, dificilmente alguém consegue plantar uma árvore. Então, ele não vai deixar esses 10%. Ele acaba pavimentando também, né? E isso tem outro aspecto, é que você não deixa a ventilação passar. Então, quando você, além de você constrói muito, 90% do terreno, você dificulta a passagem do vento. Além disso, você acumula o calor, né? Onde não passa o vento e onde você tem paredes muito próximas, a gente chama de maior inércia, é um volume muito grande de massa, né? Dos prédios. Então, isso acumula calor, que nem uma bateria. E quando chega à noite, você dissipa isso. E durante o dia também você fica dissipando. Então, os estudos que nós fizemos no centro de Santarém são catastróficos, porque da década de 80 até a década de 2000, você vê que houve um aumento de 10 graus, né, a gente vai mostrar isso na palestra, para mostrar como isso foi nocivo, essa quantidade, essa falta de cuidado também, né, da legislação permitir que se construísse tanto, né, numa área tão pequena da cidade. O inverso é verdadeiro, né, na Smart City, elas promovem isso, elas deixam espaços abertos, áreas abertas, para que passe a ventilação. A permeabilidade do solo é grande, né, é quase que como no rural, né, uma permeabilidade grande. E isso cria um microclima agradável, né? A quantidade de vegetação, ela também vai promover isso aí. E o uso dos materiais. O uso do material da construção civil na nossa região, ela tem que ser observada e a gente tem que promover um uso de materiais que sejam adequados e que não acumulem calor, né? A telha de barro na cobertura e outras telhas que têm um isolamento e que refrescam rápido, elas têm que ser utilizadas de maneira a todo mundo se usufruir dessa ventilação, desse clima, né, mais agradável. No momento em que você coloca telhas, laje, você promove o tempo todo que a cidade vai esquentando. E nós já temos uma variação térmica muito alta, então uma temperatura muito alta, com uma elevação térmica também razoável, que em algumas épocas do ano
como é o caso agora, apesar de ventilar muito nos meses de agosto, setembro, mas é quando está mais quente. Então, se você tem o solo da cidade, uma cidade muito construída, essa ventilação, que é exatamente na época em que ela precisa refrescar, ela não consegue passar. Ela sobe, porque ela acaba esquentando rápido, e você cria bolsões de água, de ar quente na cidade, né? A famosa, aquela bolsa, né? Bolsa, o efeito estufa. Então, é tudo isso que vai acontecendo. Então, acho que a discussão das Smart Cities hoje, como o professor falou, é assim, primordial, é fundamental que nesse momento, né, é oportuno que a gente comece a pensar, e eu acho que é uma ideia, um início de um processo que vai ficar para o futuro, né, professor? Acho que isso é que é importante. É isso mesmo. É tipo assim, a gente tem que pensar na comunidade, né? São as pessoas em comunidade, o foco são as pessoas. E no Smart City, lá no Horizonte Park, as ruas vão ser de bloquetes. Por quê? O asfalto esquenta muito. Sim, sim. E o escoamento da água também não fica tão... Não tem o escoamento da água. O bloquete permite que a água percole no solo. No solo. Exatamente. Então, é uma também das sugestões que as outras cidades, e até em Santarém, que muitas ruas comecem a ser de bloquetes também, não só de asfalto. Se você me permite, tem uma outra vantagem. É a velocidade do carro. Quando a gente quer promover as vias locais, elas no máximo são 30 quilômetros hoje nas grandes cidades, nas cidades inteligentes. Você tem uma velocidade mínima possível para os carros, para que as pessoas possam caminhar, como o professor falou, né, mais descontraídamente, tem a segurança, né, professor? Então, quando você coloca bloquete, você promove, né, você acaba avisando indiretamente, e o motorista ele assume isso, né, de andar mais devagar. Isso é um fato, isso é fato, tá? E tem até um caso curioso, professor. Tem uma cidade chamada Pedra Branca, fica próxima a Florianópolis. Lá eles fizeram um experimento interessante dentro desse contexto que o senhor está falando. Sim. As calçadas são muito largas e a rua muito estreita. Então, o carro, quando ele começa a trafegar, por si só o motorista já se sente incomodado. Exatamente. E acaba andando numa velocidade menor. Isso acaba dando uma maior dinâmica para a cidade, né? Quando as pessoas conseguem caminhar. E aqui a gente tem certa dificuldade, né? Às vezes a gente até quer utilizar mais a bicicleta, a gente quer até caminhar um pouco mais, mas infelizmente o nosso planejamento urbano ele ocorre de forma desordenada e acaba fazendo com que a gente utilize mais o carro, né? Ainda que as distâncias aqui sejam menores. E um outro ponto importante também, ainda já vou fazendo um gancho aqui com toda essa discussão sobre sustentabilidade, que a Amazônia, de fato, tem uma importância climática global muito grande, é que aqui tem um modelo econômico que está se estabelecendo, focado em preservar a floresta. Isso é ótimo, isso certamente vai ter um impacto no PIB estadual e no PIB da Amazônia como um todo muito grande. O Pará é um estado que quase saiu na frente. É quase um país. Apesar de ter um tamanho continental. Exatamente. Mas a gente não pode esquecer que na Amazônia 70% das pessoas vivem em cidades. Então, são cidades que por vezes não foram planejadas. E agora a gente tem uma nova possibilidade, até mesmo de, como você falou, Eliane, né, de fazer parcerias. Transformar o que a literatura chama de living labs, laboratórios vivos. Exatamente. Então, usar essas cidades para que a gente possa, de alguma maneira, trazer o que é desenvolvido na instituição, trazer o que é desenvolvido em pesquisa na universidade e, de alguma maneira, testar isso nas cidades, né? Isso é o grande sonho de qualquer pesquisador, porque a gente acaba tendo uma dificuldade muito grande de fazer isso com uma escala maior, como, por exemplo, a Prefeitura de Santarém. Não que não haja uma boa vontade, mas é que a complexidade é muito maior. Então, a gente precisa criar cenários de experimento para que isso depois possa se expandir para toda a região oeste do Pará ou até todo o estado, né? Possa servir como modelo. E outra coisa, sobre preservação ambiental. Nós fizemos um projeto nas praias de Alté e coletamos o lixo.
Então, não é só o poder público, o privado também, a população, o cidadão, ele tem que ser mais consciente. O que acontece? Muito saco de lixo, bebidas, toma cerveja e deixa lá o vidro, alguém passa, se fere, quando enche, se corta porque o vidro está lá. Então, a conscientização, é isso que eu também queria falar um pouco, que o social do Horizonte Park, da Cidade Inteligente, é a consciência das pessoas. E começar com as crianças, começar com as escolas, com as faculdades, que a população também tem que se conscientizar. Não é só o poder público. Porque se cada empresa, a Horizonte Park, é seu empreendimento, nós fomos e coletamos o lixo. Se toda semana tivesse uma empresa fazendo esse papel, mudaria muito. Também o que eu noto, cadê as lixeiras? Vamos doar até umas lixeiras para colocar o lixo. Mas a população também tem que ser consciente. Não adianta o poder público trabalhar muito, fazer tudo muito bonito, se a educação não estiver no cidadão. Entendeu? É isso também um pouco... A educação ambiental, ela está prevista, né, na legislação, a partir da Constituição de 88. Desde o ensino fundamental, está previsto que haja, e agora está sendo mais cobrado ainda, está havendo uma fiscalização maior. E as nossas escolas que tem que se adaptar a essa nova lei, essas leis, que muitas vezes tem lei que não pega, né? Mas nós estamos vendo, como o professor falou, que isso é uma realidade. Agora, com essa discussão e essa visão global da questão do clima e a própria COP25, que vem para cá, para perto da gente, né? Enfim, tudo isso vai acabar com que professores, instituições se mobilizem e o empreendimento aqui, o Smart City, já é um fato, né? De que está havendo essa conscientização, mas a educação ambiental, como você fala, está dentro no Smart City, mas que isso tem que se expandir. Então, no momento em que a gente cria esse embrião, como eu falei, esse embrião, como o professor falou, que isso são experimentos, né, pequenos laboratórios que mostram os resultados, né, professor? Porque aí a gente consegue mensurar e as pessoas conseguem enxergar que vale a pena, né, essa atitude. A reciclagem de lixo, né? Eu queria até que falasse um pouco, porque assim, Santarém tem poucas cooperativas. Como é que você vai reciclar seu lixo se você não tem onde colocar? E o lixo hoje ele está sendo muito comentado. Como fazer esse lixo? O lixo hoje ele tá sendo uma economia sustentável. Com lixo está tendo fábricas com material reciclável, que é essas garrafas PET que fica aí, o vidro, o artesanato. Então, é isso também falar um pouquinho disso, como fazer essa economia sustentável para a nossa cidade e como melhorar também, não só o Horizonte Park, ele vai ser um modelo, mas como melhorar a nossa região com isso, né? E a limpeza das praias, que eu fiquei super preocupada, porque realmente vai acumulando lixo. Vai acumulando. Quando você vê, está lá. Quem quer viver do turismo, quem está apostando na indústria do turismo, né, professor? Como é que fica, né? Como é que fica? E também, eu acho que uma coisa que tem cada vez mais surgido é o conceito de empresas locais, startups locais, que de alguma maneira também abordam esses problemas, né? Então, esse conceito de cidades inteligentes, ele aproxima, ele vai acabar atraindo. Tem eu acho que há pouco mais de 8 anos eu estive em Florianópolis e tinha uma região lá um pouco afastada, mas tinha um parque tecnológico lá próximo. E eu acho que depois, há 2 anos atrás, ou até mesmo ano passado, quando eu estive lá, eu percebi um movimento que já tinham vários empreendimentos imobiliários, né? Que as pessoas hoje elas querem estar próximas do trabalho e elas também querem pertencer mais às cidades. Então, tem surgido, Eliane, muitas empresas que transformam, né, lixo em tecnologia. Nós tivemos aqui a visita recentemente de um pesquisador dos Estados Unidos que está, por exemplo, pesquisando novos polímeros, né, novas formas de fazer, enfim... Material de alta resistência. Material de alta resistência. E aí, aqui a gente tem essa abundância tanto na natureza, mas que também pode ser utilizado de alguma maneira a partir da reciclagem, que é o que já vem sendo feito.
Então, isso abre um leque muito grande de oportunidade para que a gente possa fazer surgir novas empresas aqui. Eu acho que esse é um movimento também muito legal que tem surgido em paralelo em Santarém, que é o que a gente chama de ecossistema de empreendedorismo, que cada vez mais que a gente chama de garotada, né, no bom sentido, que é os alunos que estão na universidade, que de alguma maneira estão atentos a problemas que estão surgindo e que de alguma maneira esse pessoal tem um gás, tem uma criatividade muito, muito boa para resolver aquele problema e de alguma forma transformar em negócio. Então, eu penso que esse é um outro movimento que vai ao encontro de cidades inteligentes, porque é o que tem acontecido nos cases que a gente observa no Brasil. Pegando um gancho dessa questão do lixo, né? As cidades inteligentes, elas cuidam bem da sua água. Então, o que nós temos em abundância aqui? A água. No momento que a gente fala sobre o lixo, e você fala sobre as praias, a gente vê que um setor econômico muito forte, e que nós podemos explorar, que é o turismo, ele acaba ficando comprometido. As bacias hidrográficas, principalmente na Amazônia, onde é cheio de bacias hidrográficas, eu trabalhei muitos anos em Belém, em projetos urbanísticos na cidade de Belém. Belém tem 14 bacias hidrográficas. E essas nossas duas grandes bacias hidrográficas que estão dentro da nossa cidade, que é ali o Urumari, né, o Igarapé, e o Irurá, a gente percebe nitidamente a falta de cuidado com a água. Então, uma cidade que quer ser inteligente, ela não vai estragar a água, ela não vai poluir a água. Então, se Santarém quer ser uma cidade inteligente e se projetar para o mundo, dar exemplos de como nós cuidamos da água, porque a água ela é vida, e nós estamos caminhando para uma cidade que cresce para cima de outra bacia, grande bacia hidrográfica, enorme, maior do que esses dois que eu citei, que é a do Juá. A bacia do Juá, ela é enorme, ela é muito grande. Então, nós estamos... o rumo da cidade, o vetor de expansão da cidade, um dos vetores, o maior inclusive, exatamente para onde está indo o Horizonte Park, exatamente no rumo aonde Santarém precisa antecipadamente fazer um bom planejamento para que quando essa cidade se expanda para essa área, ele demonstre como se cuidar da área. Aí o professor comentou aqui sobre as nossas universidades. Então, nós temos essa garotada, né, professor, que está disposta, e os professores estão dispostos a entrar em campo, e o Horizonte Park nos permite, oferece essa oportunidade da gente fazer esse grande laboratório com essas ações que pode se projetar, inclusive, com artigos científicos e ações que vão demonstrar Santarém como uma cidade inteligente. Santarém, se você for no site da WRI Cidades Sustentáveis, ela se configura como cidade inteligente na mobilidade, porque em 2016 nós fizemos um diagnóstico da mobilidade. E naquele momento estava se pensando, em fazer com que Santarém tivesse uma mobilidade sustentável, e a exemplo de muitas outras cidades que são cidades inteligentes. Infelizmente, esse trabalho ele é um processo, ele não pode parar, Então, foi feito um diagnóstico, foi feito um plano de mobilidade. De lá para cá, a quantidade de veículos por pessoa aumentou consideravelmente. Santarém, nos últimos 2 anos, aumentou quase 50 mil pessoas, saiu de 310 mil pessoas, mais ou menos, para 352 mil. Então, você vê que há um aumento da densidade demográfica muito grande, e para Santarém se tornar uma cidade inteligente, ela tem pressa. Então, nós não podemos achar que isso é futuro. Não, isso é hoje. Nós temos que começar hoje. Eu acho que o Horizonte Park é um exemplo disso, que começa hoje e tem a intenção e demonstra que tem esse interesse, de que a gente, o mais breve possível, a gente comece a demonstrar que somos uma cidade inteligente, não só o Horizonte Park como um embrião, mas que rapidamente isso se expanda e o poder público em todas as suas esferas
possa compreender isso, a própria legislação ser alterada pelos nossos governantes, pelos nossos legisladores, para que a gente tenha leis que sejam mais eficientes do ponto de vista a coibir a degradação da cidade de Santarém, principalmente o que diz respeito às grandes bacias hidrográficas, que são modelos, né, em todo o mundo. Quando se fala em bacias hidrográficas, em várias partes do mundo, em várias cidades do mundo, elas são áreas de contemplação, elas preservam as matas ciliares, e aqui é exatamente o que nós temos visto, né, nas últimas décadas, é o inverso. Nossos rios urbanos, como chamamos os igarapés, eles estão se degradando a cada dia, porque não há, muitas vezes, políticas públicas para habitação, né, para a criação de um ambiente que se antecipe à ocupação, de uma ocupação desordenada, como tem ocorrido. Professor, vamos para o Ney. O Ney, a gente vai falar um pouco de sustentabilidade, mas você também é mestre em tecnologia, né? Então, isso tudo, como a tecnologia pode ajudar as cidades a serem inteligentes? As ferramentas que a gente chama de TIC, né? Tecnologia de Informação e Comunicação, elas são os pilares principais das cidades inteligentes. Então, a gente pode citar alguns exemplos, como a parte de sensores, né? Então, a gente chama de IoT. Então, uma quantidade muito grande de sensores que vai ajudar na própria mobilidade, vai ajudar a identificar aspectos, por exemplo, como de vazão de água. Imagina que o próprio lago pode ter um conjunto de sensores. Mas também tem outras tecnologias trabalhos inovadores que já são desenvolvidos na instituição. Eu sou coordenador de um mestrado de inovação e eu tenho, assim, muito rapidamente fazendo um exercício aqui sobre que trabalhos já foram desenvolvidos e que tem relação com cidades inteligentes. Eu lembro de um específico, que é de uma professora que gosta muito de pedalar. Essa professora gosta de pedalar todos os dias, ela e um grupo de pessoas. E eles fizeram um portal experimental para que nesse portal compile aonde tem ciclofaixas em Santarém. Infelizmente não são tantas assim. Mas esse é um exemplo de como a tecnologia ela pode de alguma maneira dar subsídios para que a gente possa, eu acho que a palavra aqui é acelerar o desenvolvimento dessas cidades inteligentes. Então, isso é um aspecto super importante quando a gente trafega, por exemplo, ali na Fernando Guilhom, a gente percebe que o uso de bicicleta é muito grande por parte da população. Sim, sim. Obviamente que o tráfego de carros também é imenso, né? Mas, então, eu fico pensando assim, poxa, se nós tivéssemos um ambiente, né, favorável, um ambiente seguro, certamente as pessoas iriam adotar muito mais. E aí, quando a gente começa a dar condições para que as pessoas comecem a substituir carros por bicicleta, a gente está falando em menos emissão de gases, né, menos poluição, e que de alguma maneira isso é o pilar principal para ter uma cidade mais sustentável. Então, quando nós falamos em sustentabilidade, não dá para falar em um aspecto, né, em especial. Eu acho que é um conjunto de fatores que acaba contribuindo para que o ambiente, a cidade, seja mais sustentável. Certo. E a gente está notando que esse tema, Santarém é uma cidade jovem, como você disse. Ela é uma cidade emergente. Então, que os nossos jovens tenham mais consciência sobre isso. Agora, eu acredito que tem que ser as políticas público-privadas, não só o público, as empresas privadas, a população, as instituições de ensino têm que trabalhar mais essa consciência nos jovens e nas crianças para ter essa cidade inteligente. Porque sem a educação, a gente não vai conseguir, por mais que você faça um grande empreendimento. Agora, cidade inteligente não é só também projetos milionários, mas sim simples. Exatamente. Porque a sustentabilidade, a natureza, ela é simples. As praias são de graça, são para todos. A praia todos podem ir, é a natureza. Deus deu a natureza para todos. Você não precisa de grandes investimentos. O que a gente tem que fazer? São ações... Preservar. São ações de preservação, né? Porque... E acho que a cidade ideal é a cidade que funciona. Às vezes a gente acaba idealizando, né, cidades com
altos níveis de tecnologia, que é o ideal e que certamente vai chegar aqui Sim, sim. no curto prazo. Mas é uma cidade que as coisas funcionem, que tenha um transporte público que funcione, que as pessoas consigam, por exemplo, coisas que já acontecem em outros lugares, é saber onde é que está o ônibus, saber a hora que vai passar, Sim, ter sim. serviços digitais que façam com que elas consigam acessar alguns serviços do próprio município de forma ágil, sem sair de casa. Né? E que, acima de tudo, seja um ambiente que atraia também mais pessoas. Eu acho que esse é um aspecto principal. Nós, lá da universidade, a gente recebe muitas visitas. E quem visita Santarém pela primeira vez sempre fica encantado. As pessoas ficam encantadas. Mas uma reclamação que a gente acaba ouvindo é justamente, talvez ainda essa ausência de espaços bem planejados do ponto de vista urbano. Então, Alter do Chão hoje tem atraído muitas pessoas, né? Pessoas com um alto grau de instrução, pessoas que trabalham até para empresas renomadas, mas que ainda sentem falta, né, de um ambiente mais moderno, de um ambiente mais propício para viver. Santarém. Bem, lá no Horizonte Park, a gente também vai ter um aplicativo. E nesse aplicativo vai ter vai ter uma integração, né? Vai interagir as pessoas e vai ter essa comunicação de que horário vai passar um ônibus, mostrando onde tem ciclovias, parques, vai ter a associação, o social, porque o que a gente precisa também é integrar as pessoas. Então, vai ter vários eventos culturais, vai ter escola para as crianças, a gente vai trabalhar muito na questão da educação também. E o que eu queria falar um pouquinho, professor, nessa questão de educação, do planejamento urbano. O que é que o senhor tem, que a gente vai finalizar já aqui nosso podcast, que foi muito bom, foi bem produtivo, né? Bem esclarecedor, esclarecedor. Eu gostaria que o senhor finalizasse sobre planejamento urbano um pouquinho. Sim, as cidades inteligentes, quando a gente fala de cidade inteligente, é que as pessoas, eu vi uma fala do professor no início também, falando sobre a apropriação do espaço, que a gente fala, né? Jane Jacob, que é uma autora que defendia uma posição, inclusive, contra os grandes mestres do planejamento na época do modernismo, que era Le Corbusier, entre outros, né, grandes. E ela falava sobre as calçadas, né? O professor falou sobre calçadas. Então, ela dizia que nas calçadas é onde tudo acontece. Ela era um pouco contra muitos parques muito grandes, porque não tinham pessoas para levar as crianças para esses parques. Mas uma mãe poderia estar fazendo o seu negócio, sua bioeconomia, seu pequeno negócio, promovendo alguma coisa, sua renda, nas calçadas. E lá eu consigo educar as crianças, eu consigo vigiá-las, eu consigo fazer com que o espaço urbano seja apropriado, aonde aquela ideia de malfeitores, pessoas que são indevidas em algum lugar, passando com alguma intenção que não seja aquela da comunidade, o espaço urbano, quando ele é apropriado, ele inibe e melhora a segurança, inibe as ações e melhora a segurança. Então, quando a gente fala em educação, a gente está falando também na apropriação do espaço. Isso é meu, isso faz parte da minha identidade, isso faz parte da minha história. Então, quando você cria um ambiente urbano onde as pessoas se apropriam desse espaço como o seu, cria uma identidade, então você acaba criando uma cidade resiliente, uma cidade que pensa nas pessoas e que é apropriada para caminhar com segurança, como cidades como no Japão, que acontece exatamente isso, onde a comunidade ela toma conta do espaço urbano. Os lotes, uma das coisas os lotes não ficarem com as laterais, a gente vê muito nos grandes centros, os empreendimentos são feitos com lotes com as laterais dos 30 metros para uma via, aí todo mundo faz a frente da sua casa
para outra via e as duas laterais ficam aqueles grandes muros e aquelas avenidas vazias, sem apropriação nenhuma, sem nenhuma visão. Então a cidade precisa de olhos, ela precisa ter olhos. E esses olhos é quem geram a segurança. Então, quem são esses olhos? São as pessoas. São as pessoas que estão sempre transitando, estão trafegando, não podemos deixar as cidades vazias. E por isso a gente precisa trabalhar a educação onde todos possam estar se apropriando desse espaço. Aí a universidade trabalha ensino, pesquisa e extensão. Aquilo que o professor falava no início. Você tem que estar toda essa parte integrada, porque isso é previsto na lei, inclusive numa parceria público-privada, que é o famoso PPP que você está falando. Então, quando você tem parceria público-privada, você tem todo mundo trabalhando em conjunto, sistematizado, de uma forma integrada, né, com uma visão sistêmica do processo. Eu já ouvi falar no PPP. Parceria público-privado e pessoas. Com pessoas. Exatamente. Isso é com pessoas. Ainda, melhor ainda. É isso. Mas é isso, que bom. Muito obrigada pela sua participação, Eu que agradeço, professor. Muito obrigado também por essa interação. Bem, professor Ney, finalize também. Acho que foi um bate-papo bem legal. E eu acho que um grande aprendizado, né, essa temática é que as cidades, nós moldamos as cidades, depois elas nos moldam, né? Então, então acho que é muito importante, no momento de construção de um experimento desse, né? Acho que é um experimento que eu já vejo com muito sucesso, porque de cara já mudou uma dinâmica ali da cidade. E aí, Eliane, claro, conta comigo sobre principalmente duas perspectivas, que é a perspectiva da tecnologia, né? Então a gente tem mentes brilhantes ali dentro da universidade, podemos construir grandes projetos. E a gente tem colocado lá na UFOPA, principalmente o grupo de pesquisa que eu participo, esse pilar de sustentabilidade, porque é o que o mundo todo está fazendo. Não dá mais para dissociar. Antigamente, sustentabilidade era algo separado, né? Então alguém pode até perguntar, poxa, por que alguém de tecnologia está falando de sustentabilidade? É porque, na verdade, não tem mais como dissociar. E aí eu penso que a gente tem, sim, uma grande oportunidade agora de fazer um experimento, tentar... Olha só, né? Alguns minutos de conversa a gente já viu grandes coisas. É a primeira vez que eu estou encontrando com um professor. Então, até mesmo esse evento, né, já convidando o pessoal para participar, ele é muito importante para que a gente possa discutir com a sociedade alguns aspectos, né? Ninguém está se colocando como um expert no assunto, né? Mas eu acho que tem uma experiência acumulada. Precisamos aprender mais, né, professor? Acho que tem uma experiência acumulada e isso deve ser compartilhado de alguma maneira. Com certeza. Isso mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada pela participação, professor Ney, professor Reginaldo. Eles são mestres, tá? E vão estar presentes, palestrando lá no Horizonte, no primeiro encontro de cidades inteligentes do Oeste do Pará, que vai acontecer na quinta-feira, dia 28, às 19 horas, no Barrudado Hotel. E esse encontro é de muita importância para Santarém, para a região oeste do Pará. Convidamos todas as prefeituras, Óbidos, Alenquer e Monte Alegre, para participar, que vamos ter a presença da Vânia Portela, secretária de Habitação, que vai falar um pouco sobre as leis municipais, planejamento urbano, que é um mestre professor Reginaldo, sobre sustentabilidade, professor Ney da UFOPA, tecnologia, vamos trazer o Rubenson, que ele é um grande executivo, já viajou o mundo todo e tem muito conhecimento sobre tecnologia e as soluções que a tecnologia está trazendo para as cidades. E, principalmente, a Suzana Machioli, que é a presidente e fundadora da Planet City, que já fez 2 cidades, grandes modelos. Ela não tem só ela tem a experiência, ela não tem só teoria, ela está na prática. Essas cidades já estão sendo implantadas, né? Executadas, já executou essas cidades. Maravilha. Então, ela está trazendo para Santarém esse conhecimento que é de suma importância para o nosso Brasil e para a nossa cidade. Tchau, até a próxima.